O dog do Reddit. Namorada desligou a localização do celular dela e sumiu por vários dias. Quando ela voltou, me disse gritando que teve uma crise de pânico e que precisou de espaço, mas eu descobri a verdade. Olá pessoal. O que aconteceu foi que ela desligou a localização do seu celular por vários dias. Me disse que precisava de espaço, que eu estava ativando gatilhos nela. Eu respondi que entendia, mas ela não sabia que eu busquei a verdade da situação. Então entreguei a ela as fotos do detetive particular mostrando que ela estava isolada, mas não tanto assim, já que estava no apartamento do ex-namorado dela. Ela parou de gritar na hora. Quando eu acrescentei que já tinha enviado tudo para os pais dela, o silêncio foi absoluto. Primeiramente, essa história de compartilhar a localização foi ideia da Lauren, não minha. Foi ela que sugeriu. 6 meses depois de começarmos a namorar. Disse que isso a fazia se sentir segura. Disse que gostava de saber onde eu estava. Disse que era uma coisa de confiança. Eu não me importava, então aceitei. Compartilhávamos a localização. O aplicativo Life 360 sempre ligado. Ela via onde eu estava. Eu via onde ela estava. Normal. Coisa de casal. Pelo menos aparentemente. Durante 1 ano e meio. Nunca tivemos problema com isso. Eu checava de vez em quando. Via que ela estava no trabalho, na academia, na casa de uma amiga. Lugares normais. Ela checava a minha. Via que eu estava no trabalho, na loja de ferramentas, no bar com os amigos. Também normal. Então veio a quinta-feira. Eu sou soldador e fabricante de estruturas metálicas. Faço trabalhos sob encomenda em corrimãos, portões, peças artísticas, o que a pessoa quiser. Ganho um dinheiro razoável, cerca de $76.000 por ano. Tenho minha própria oficina pequena. Trabalho sozinho na maioria dos dias. A Lauren trabalhava como coordenadora de marketing. Ganhava em torno de 50 mil por ano. Estávamos juntos havia 2 anos. Morávamos separados. Ela no apartamento dela, eu no meu. Passávamos a maioria dos fins de semana juntos. Dividíamos as contas, dividíamos tudo. Sem drama financeiro. Isso sempre funcionou bem. Naquela quinta-feira de manhã, olhei o celular. Abri o Life 360. A localização da Lauren estava desligada. Só aparecia localização indisponível. Primeira vez que isso acontecia. Mandei mensagem em Oi, sua localização está desligada. Sem resposta. 1 hora depois, mandei outra, está tudo bem? Sem resposta. Liguei. Foi direto para a caixa postal. Liguei no trabalho dela. A recepcionista disse que ela tinha ligado avisando que estava doente naquela manhã. Ok, doente. Isso explicava. O telefone provavelmente tinha descarregado. Ela devia estar dormindo. Só que isso não explicava por que ela ligou para o trabalho, mas não para mim. A gente se falava todos os dias, várias vezes. Ela sempre avisava quando estava doente. Tentei não pensar demais. As pessoas ficam doentes. Telefones descarregam. Acontece. Na sexta de manhã, ainda sem localização. Ainda sem mensagens. As ligações ainda iam direto para a caixa postal. Aí eu comecei a me preocupar de verdade. Mandei mensagem para uma amiga. A Mônica. Você falou com a Lauren? Não consigo falar com ela. A Mônica respondeu que não falava com ela naquela semana. Talvez ela tivesse viajado. Viajado? Sem me avisar? Era possível, mas estranho. Ela não mencionou nenhuma viagem para você? Não. Mas a Mônica disse que eu devia ficar tranquilo, que ela provavelmente só estava ocupada. A Lauren nunca estava ocupada demais para mandar uma mensagem. A Mônica estava claramente encobrindo algo. Na sexta à tarde, fui até o apartamento da Lauren. O carro dela não estava lá. Bati na porta. Ninguém atendeu. Pronto. Algo estava errado. Ou ela estava realmente em perigo, ou estava me evitando. Como a Mônica estava cobrindo por ela, eu tendia a acreditar na segunda opção. Voltei para casa pensando no que fazer. Podia continuar ligando. Podia continuar passando lá. Podia postar nas redes sociais perguntando se alguém tinha visto ela. Ou podia fazer algo realmente útil. Liguei para um detetive particular. Encontrei um online, um cara chamado Rick. Ex-policial que virou investigador particular. Cobrava $85 por hora, mais despesas. Expliquei a situação.
namorada de 2 anos que sumiu do nada, desligou a localização, não atende, amiga encobrindo. Eu queria saber onde ela estava e o que estava fazendo. O Rick perguntou se eu tinha ligado para hospitais. Não tinha. Perguntou se eu achava que ela estava em perigo. Eu disse que não. Eu achava que ela estava me evitando. Ele disse que podia ajudar. Precisava do nome completo dela, endereço, modelo e placa do carro, foto. Passei tudo. Ele disse que começaria a vigilância no sábado de manhã. Se ela estivesse no apartamento, ele documentaria por onde ela andava. Se não estivesse, iria rastrear o carro. De um jeito ou de outro, eu teria respostas até domingo. Perguntei o valor. Ele disse que dependeria de quanto tempo levasse, mas que eu deveria contar com pelo menos $1.000 por um fim de semana de vigilância. Poderia ser mais, caso ela levasse por vários pontos da cidade. $1.000 para descobrir se minha namorada estava me traindo ou mentindo. Ou as duas coisas. Valia a pena. Paguei 500 adiantado. No sábado, o Rick me ligou às 2 da tarde. Encontrou o carro dela. Não estava no apartamento dela. Ele checou às 7 da manhã. Ampliou a busca e encontrou o carro estacionado em frente a um condomínio do outro lado da cidade. Disse que estava vigiando desde as 10 da manhã. O carro não tinha se movido. A placa e a descrição batiam com tudo que eu tinha passado. Perguntei de quem era o apartamento. Ele ainda não sabia. Disse que estava pesquisando o endereço e queria tirar fotos de quem entrasse e saísse. No domingo de manhã, ele me ligou de novo. Disse que já tinha as fotos. Ela tinha passado todo o tempo naquele apartamento. Perguntei como ele podia afirmar isso, já que só começou a observar no sábado. Ele explicou que falou com a segurança do prédio, revisou as câmeras, e que o carro dela entrou naquele estacionamento na quinta-feira por volta das 9 da noite e não tinha saído desde então. Também falou com um vizinho que confirmou ter visto os dois entrando e saindo várias vezes entre quinta e domingo. Além disso, ele puxou a placa do carro do homem. O nome era Derek Matthews. Perguntou se isso significava algo para mim. Sim. Derek era o ex-namorado dela. Eles ficaram juntos por 3 anos antes de mim. A Lauren tinha mencionado ele poucas vezes. Sempre disse que tinham terminado de forma amigável, que não mantinham contato e que ele tinha se mudado para outro estado a trabalho. Aparentemente, ele voltou. O Rick disse que tinha fotos dos dois juntos. Saindo e voltando do apartamento. Indo jantar. Indo ao parque. Andando juntos, bem à vontade. Pedi para ele me enviar tudo. Ele disse que o total da vigilância tinha sido de 16 horas em 2 dias, mais deslocamentos e despesas, e que ficou em $1.460. Como eu já tinha pago 500, ainda faltavam 960. Pedi para ele enviar tudo assim mesmo. Ele mandou dezenas de fotos, de vários ângulos e com registros de horário. Lauren e Derek saindo do apartamento no sábado de manhã. Lauren e Derek em um restaurante no almoço de sábado. Os dois caminhando no parque com copos de café à tarde. Os dois entrando no mercado à noite. Os dois voltando para o apartamento. No domingo de manhã, mais fotos deles saindo juntos, indo tomar café da manhã e voltando. Tudo documentado. 3 dias de crise de pânico. 3 dias precisando de espaço. 3 dias no apartamento do ex-namorado. Paguei ao Rick os 960 restantes. Dinheiro muito bem gasto. No domingo à noite, por volta das 7, meu celular vibrou. Era a Lauren. Ela disse, oi, me desculpa. Eu estava passando por uma crise de saúde mental. Eu precisava me isolar. Disse que estava vindo até a minha casa para conversarmos. Eu respondi apenas, ok. Ela chegou às 8 da noite. E estava ótima. Cabelo feito, maquiagem, aparência impecável. Não parecia alguém em crise. Parecia alguém que tinha passado 3 dias de férias. Entrou, colocou a bolsa no chão e sorriu para mim como se tudo estivesse normal. Disse que sabia que tinha me preocupado e que sentia muito, mas que realmente precisava de um tempo sozinha para resolver algumas coisas. Eu não respondi. Só fiquei olhando para ela, sem devolver o sorriso. O sorriso dela foi sumindo. Ela perguntou se eu estava bem. Eu perguntei onde ela esteve. Ela repetiu que precisou se isolar porque estava com ansiedade. Perguntei de novo onde ela esteve. Nesse momento, ela percebeu que eu não estava acreditando. Foi então que ela mudou de tática. Saiu da defensiva para o ataque. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma atuação, e começou a gritar. Disse que teve uma crise de pânico, que precisava de espaço, que eu estava ativando gatilhos nela. Eu só fiquei parado, observando. Ela estava realmente levando o teatro até o fim.
Disse que estava lidando com uma ansiedade severa e que eu ficar ligando e mandando mensagem só piorava tudo. Que teve que desligar a localização e o celular porque precisava se isolar. Perguntei onde alguém se isola. Ela respondeu que ficou em um hotel. Perguntei qual. Ela disse que isso não importava, que o mais importante era que eu não estava respeitando os limites dela. Disse que tinha pedido espaço e que eu continuei insistindo. Eu tinha mandado 2 mensagens na quinta-feira e ligado uma vez. Depois disso, parei. Isso ainda é pressão demais. Você não entende como a ansiedade funciona. Eu caminhei até a bancada da cozinha, peguei a pasta que o Rick tinha me entregado e voltei até a Lauren. Erro meu. O quê? E errado eu. Por não entender, por te pressionar, por não respeitar seu espaço. Ela amoleceu. Achou que tinha vencido. Obrigada. Eu agradeço isso. Só preciso que você entenda que, quando eu digo que preciso de espaço, eu preciso que você confie em mim. Eu confio em você. Ótimo. Entreguei a pasta para ela. Foi por isso que eu contratei um detetive particular para documentar onde você estava se isolando. O rosto dela ficou completamente vazio. Ela abriu a pasta, olhou a primeira foto dela com o Derek saindo do apartamento dele, depois a segunda, os dois num jantar, depois a terceira, no parque. Ela passou pelas dezenas de fotos sem dizer nada. Então levantou o olhar para mim. Você mandou alguém me seguir? Eu mandei alguém te encontrar. E ele te encontrou no apartamento do seu ex-namorado por 3 dias enquanto você supostamente tinha uma crise de pânico que exigia isolamento. Um isolamento bem íntimo, por sinal. Isso não é o que parece. Sério? Então o que parece, Derek? Ele está passando por um momento difícil. Precisava de apoio. Somos só amigos. Amigos que passam 3 dias juntos enquanto você mente para mim dizendo que está em crise de saúde mental? Eu não estava mentindo. Eu estava ansiosa por causa de nós, do nosso relacionamento. Eu precisava de perspectiva de alguém que me conhece. Seu ex-namorado, com quem você disse que não mantinha mais contato e que tinha se mudado para outro estado. Ele voltou recentemente. Quando? Há alguns meses. E você não achou importante mencionar isso? Eu não achei que importasse. Assim como não importava passar 3 dias no apartamento dele enquanto dizia que precisava se isolar. Ela colocou a pasta na mesa e mudou de tática. Começou a chorar. Você violou minha privacidade. Mandou alguém me perseguir. Isso é ilegal. Eu posso te processar. Pode tentar. Detetive licenciado, vigilância legal, apenas em locais públicos. Tudo dentro da lei. Você é insano. Controlador. Você é exatamente o motivo de eu precisar de espaço. Engraçado como seu espaço envolvia o apartamento do Derek. Somos só amigos. Ela gritava agora, alto, dramático. Você não pode decidir com quem eu passo meu tempo. Você não pode me rastrear. Não posso mesmo. Por isso eu já enviei tudo para seus pais. Ela parou no meio da frase, de boca aberta, completamente congelada. O quê? As fotos. Enviei cópias para sua mãe e seu pai hoje à tarde. Achei que eles deveriam saber onde você realmente estava enquanto dizia para eles que eu era o namorado controlador. O rosto dela ficou pálido. Você mandou isso para os meus pais? Sim. O pacote completo. Todas as dezenas de fotos, com horários e o relatório explicando onde você estava e com quem. Por que você faria isso? Por que você ia distorcer essa história? Me pintar como vilão. Dizer que eu te perseguia e violava sua privacidade. Eu quis que seus pais tivessem os fatos antes de você começar a mentir. Toda a briga saiu dela naquele instante. Acabou. Ela pegou a bolsa. A voz agora estava baixa, derrotada. Eu não posso ficar com alguém que não confia em mim. E eu não posso ficar com alguém que mente para mim e passa 3 dias com o ex enquanto diz que está tendo crise de pânico. Então estamos terminando. Sim, estamos. Tudo bem. Ela foi até a porta e parou. Não virou para trás. Você vai se arrepender disso. Eu duvido. Ela saiu. Eu me sentei no sofá e olhei as fotos outra vez. $4.460 muito bem gastos. Na segunda de manhã, a mãe da Lauren me ligou. Nada surpreendente, já que eu tinha mandado as fotos no domingo. Oi, senhora Patterson. O que é isso? Ela estava furiosa. Não comigo. Com a situação. Fotos de onde a Lauren realmente esteve neste fim de semana. Ela nos disse que estava em um hotel lidando com ansiedade. Disse que você estava a pressionando por espaço.
Ela passou 3 dias no apartamento do ex-namorado, o Derek. As fotos têm registro de horário. Foram feitas por um investigador licenciado. São verdadeiras. Silêncio do outro lado da linha. Processando. Ela mentiu para nós também? Eu sei. Foi por isso que eu mandei. Ela iria me transformar no vilão. Eu queria que vocês tivessem os fatos. Eu agradeço por isso. Uma pausa longa. Sinto muito por tudo isso. Não foi culpa minha. Sua filha fez escolhas. Mesmo assim, você não merecia ser enganado desse jeito. Não merecia. Pelo que vale, acho que ela cometeu um erro terrível. Eu agradeço. Desligamos. A mãe dela parecia genuinamente chateada. Não comigo. Com a Lauren. Ótimo. 1 hora depois, a Lauren me mandou mensagem. Você mandou fotos para minha mãe? Sim. Por que você faria isso? Porque você disse a ela que eu era o vilão. Eu só corrigi o registro. Isso é loucura. Loucura é passar 3 dias na casa do ex e depois me culpar por não confiar em você. Tudo bem. Ela me bloqueou. Finalmente, o espaço que eu realmente precisava. Na terça, a Mônica me mandou mensagem. Oi, a Lauren me contou o que aconteceu. Eu sinto muito. Eu não sabia que ela estava mentindo para você. Mas ela te contou que estava no apartamento do Derek, certo? Quando perguntei onde ela estava, ela disse que estava lidando com algo e que precisava que eu a cobertasse. Eu achei que fosse coisa de saúde mental. Você não sabia do Derek? Eu juro que não. Ela mentiu para mim também. Tudo bem. Eu me sinto péssima. Não se sinta. Não foi culpa sua. Depois disso, a Mônica parou de falar comigo. Na quarta-feira, o Derek me ligou. Nem sabia que ele tinha meu número. Deve ter conseguido com a Lauren. Aqui é o Derek. Você mandou fotos da Lauren para os pais dela. Isso foi errado. Eu mandei provas de onde ela realmente estava para as pessoas para quem ela mentiu. Ela está humilhada. A família inteira sabe agora. Ótimo. Eles deveriam saber. A filha deles passou 3 dias no apartamento do ex enquanto mentia para todo mundo dizendo que tinha crises de pânico. Ela estava com ansiedade de verdade. Veio até mim buscar apoio. Ela poderia ter sido honesta sobre isso. Você não precisava envolver os pais dela. Ela ia dizer que eu era o namorado controlador que a perseguia. Eu dei a eles o contexto. Fotos. Registros. Realidade. Isso é vingança. Isso é defesa. Ela atacou meu caráter. Eu defendi com provas. A Lauren está fragilizada agora. Ela não precisa de você piorando tudo. A Lauren mentiu para mim por 3 dias enquanto ficava no seu apartamento. Ela trouxe isso para si mesma. Ela estava confusa. Precisava de clareza. E conseguiu clareza. Estamos terminados. Ela pode fazer o que quiser com você agora. Isso fez ele parar. O quê? Nós não estamos mais juntos. Ela veio aqui porque precisava de conselhos sobre o relacionamento de vocês. Sobre se deveria continuar com você. Eu disse para ela decidir o que queria. Ela foi para casa no domingo achando que tentaria resolver com você. Aí você a emboscou com fotos de detetive. Ela me disse que estava tendo crise de pânico e que precisava se isolar. Ela estava ansiosa em relação ao relacionamento de vocês. Se isolou com alguém que a entendia. O ex-namorado. Nós nos reconectamos recentemente como amigos. Amigos com quem ela fica 3 dias sem avisar o namorado. Ela ia te contar. Só precisava de tempo. Ela teve 3 dias. Poderia ter enviado uma única mensagem em estou na casa do Derek. Preciso de espaço. Estou segura. Não enviou. Sumiu completamente e depois mentiu quando voltou. Ele ficou em silêncio. Acabamos aqui, eu disse. Ou ele desligou. Então eles nem estavam juntos. Ela destruiu nosso relacionamento por 3 dias de conselhos, 2 ótima tomada de decisão. Na quinta-feira, exatamente uma semana depois de tudo começar, a Lauren apareceu na minha oficina. Nós precisamos conversar. Não precisamos. Eu cometi um erro. Sim, cometeu. Eu quero consertar as coisas. Desliguei o maçarico, tirei a máscara, olhei para ela. Você desligou a localização. Sumiu por 3 dias. Não respondeu mensagens nem ligações. Mentiu dizendo que teve crise de pânico.
Ficou no apartamento do ex, voltou gritando comigo por eu supostamente não respeitar seu espaço. E agora quer consertar tudo. Eu estava confusa. Ainda está, se acha que eu voltaria com você. Eu te amo. Você tem um jeito estranho de mostrar isso. Todo mundo erra. Nem todo mundo passa 3 dias na casa do ex e depois mente sobre isso. Eu te disse, somos só amigos. Então por que mentir? Ela não tinha resposta. Se vocês fossem só amigos e fosse algo inocente, você poderia ter dito, ei, o Derek voltou para a cidade. Ele está passando por uns problemas. Vou ficar uns dias na casa dele para ajudar. Eu teria ficado de boa com isso. Mas você não fez isso. Você mentiu. Eu estava com medo de você exagerar. Eu só contratei um detetive depois que você sumiu por 3 dias. Isso não é exagerar. É responder de forma proporcional a um comportamento suspeito. Você não pode simplesmente me perdoar? Não. Então é isso? É isso. Ela ficou parada ali por 1 minuto, esperando eu mudar de ideia. Eu não mudei. Espero que você esteja feliz, ela disse, enfim. Estou chegando lá. E então ela foi embora. E não voltou mais. A atualização 1. 2 semanas depois, a Lauren postou nas redes sociais um textão sobre relacionamentos tóxicos, sobre parceiros que não respeitam limites, sobre ser rastreada, monitorada e controlada, sobre ter que fugir por causa da saúde mental, sobre como ela estava se curando agora. Não mencionou o Derek, não mencionou que mentiu, não mencionou os 3 dias no apartamento dele. Só se pintou como a vítima de um namorado controlador. As amigas comentaram, um orgulho de você, você merece coisa melhor, homem tóxico é a pior coisa. Eu não respondi. Não entrei no jogo. Deixei ela com a narrativa dela. Quem conhecia a verdade, conhecia a verdade. Meus amigos sabiam, tinham visto as fotos. Sabiam o que realmente aconteceu. Era isso que importava. A Mônica falou comigo de novo 2 semanas depois. Só pra você saber, a Lauren e o Derek agora estão oficialmente namorando. Bom pra eles. Achei que você ia querer saber. Na verdade, não ligo muito. Aparentemente, o Somos Só Amigos durou cerca de 1 semana depois do término. Depois eles começaram a namorar, o que confirmou que eu já suspeitava, em aqueles 3 dias não eram sobre conselhos. Eram sobre testar o terreno, ver se ela queria me trocar por ele. Quis. Só queria me manter como plano B até ter certeza. Não deu certo pra ela. A atualização 2. Só uma atualização rápida sobre algo que aconteceu depois. 1 mês mais tarde, encontrei a Lauren no supermercado. Ela estava sozinha. Ficou visivelmente desconfortável quando me viu. Oi. Oi. Como você está? Bem. E você? Bem. Silêncio constrangedor. Eu vi você com o Derek. Eu disse. A gente está tentando de novo. E espero que dê certo. Você não está falando sério. Na verdade, estou. Espero que você seja feliz, mesmo que eu saiba que você não se importa com os outros. Mas eu sou diferente. E eu só queria que tivesse sido honesta desde o começo. Eu não sabia o que eu queria. Você sabia o suficiente para passar 3 dias na casa dele mentindo para mim sobre isso. A gente pode não fazer isso aqui. A gente não está fazendo nada. Foram só comentários rápidos. Eu estou fazendo compras. Você também. A gente só se esbarrou. É isso. Adeus. Tá. Ela se afastou. Eu terminei minhas compras, voltei para casa e curiosamente não pensei mais nela pelo resto daquele dia. A atualização 3. Quase 3 meses depois, o Derek me ligou de novo. Dessa vez ele parecia diferente. Tenso, quase em pânico. Preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja sincero comigo. Tá. A Lauren já simplesmente sumiu de vez com você? Tipo, desligar o celular e desaparecer por dias? Eu quase ri. A ironia. Por quê? Ela fez isso comigo semana passada. De quinta a domingo. Disse que precisava de espaço por causa da saúde mental. Desligou a localização, não atendeu ligações, não respondeu mensagens. Voltou na segunda dizendo que teve uma crise de pânico e precisou se isolar. Deixe eu adivinhar. Quando você perguntou onde ela estava, ela gritou com você dizendo que você não respeita os limites dela. Como você sabe? Porque ela fez exatamente a mesma coisa comigo. Foi assim que terminamos. E foi assim que vocês começaram, seja lá o que for isso que vocês estão fazendo juntos agora. Peraí.
Onde ela estava quando fez isso com você? No seu apartamento. 3 dias. Foi por isso que eu contratei o detetive e consegui as fotos, que é o que está te deixando tão abalado agora. Ele ficou quieto, processando. Você acha que ela me traiu? Não faço ideia, e isso não é problema meu. É seu agora. Só estou dizendo que o padrão é idêntico. Ela desaparece. Mente sobre o motivo. Volta e te ataca por questionar. Faz você se sentir culpado por não confiar cegamente nela. Então o que eu faço, cara? A mesma coisa que eu fiz. Contrata um detetive se quiser provas, ou aceita que é assim que ela é e decide se você consegue viver com isso. Você já descobriu onde ela estava das outras vezes? Não teve outras vezes. A primeira vez que ela tentou esse teatrinho foi no fim de semana em que eu consegui as fotos. Primeira e última. Então talvez isso seja um padrão dela. Essa coisa de desaparecer. Talvez. Ou talvez ela estivesse com outra pessoa. Você nunca vai saber, a menos que descubra por conta própria. Esse negócio de detetive, como que funciona? Passei o contato do Rick. Expliquei quanto custou, como era o processo, quanto tempo levou. Ele agradeceu e disse que ia pensar. Mais uma coisa, eu falei. Se você contratar ele e descobrir alguma coisa, manda cópia das fotos para a mãe dela também. Confia em mim, isso vai ser importante. Por quê? Porque ela vai mentir para todo mundo sobre o que aconteceu. Você vai precisar de provas para se defender. Isso parece pesado demais. Também parecia pesado quando ela fez isso comigo. Mas eu me sinto bem por ter aquelas fotos. A família dela sabe a verdade agora. Não a versão dela. A verdade mesmo. Ele agradeceu uma vez mais e desligou. Confesso que foi uma conversa meio estranha. Nunca soube se ele contratou o detetive ou não. Não me importei o suficiente para perguntar. Também não soube o que aconteceu com eles. Novamente, não me importei o suficiente para perguntar. Mas eu apostaria dinheiro que ela fez com ele a mesma coisa que fez comigo. Desaparecer, mentir, e depois culpá-lo por não confiar nela. Algumas pessoas não mudam. Só encontram vítimas novas. A atualização 4. 6 meses depois, eu estava completamente seguindo em frente. Comecei a namorar alguém novo. O nome dela é Raquel. Conheci num evento de metalurgia. Ela é escultora. Trabalha com aço e cobre. Faz peças lindíssimas. A gente se aproximou falando sobre o trabalho mesmo, coisas bem específicas como técnicas de solda e tipos de ferramenta. Estamos juntos há 3 meses. Sem compartilhamento de localização. Sem checagens constantes. Só 2 adultos que confiam um no outro e se comunicam como pessoas normais. Ela sabe da Lauren. Contei a história inteira no nosso segundo encontro. Achei justo ela saber que tipo de bagagem eu carregava. A conversa com ela foi algo como: então, ela te traiu, mentiu, tentou manipular você e ainda te pintou como vilão? Basicamente. E você contratou um detetive para provar? Sim. Essa é a reação mais racional que eu já ouvi. A maioria dos caras só continuaria discutindo. Você foi lá e conseguiu provas. Pareceu o passo lógico. Eu gostei disso. Não tivemos drama, não tivemos joguinhos, não tivemos sumiços. Só comunicação honesta e direta. Conceito que a minha ex talvez considerasse revolucionário. Vi as redes da Lauren recentemente. Ela e o Derek terminaram. Ela postou outro textão sobre relacionamentos tóxicos, sobre ser enganada, sobre parceiros que não se comunicam, sobre sinais de alerta que ela ignorou. A ironia passou longe dela. Algumas pessoas passam a vida inteira culpando todo mundo pelos próprios problemas, nunca se olhando no espelho, nunca assumindo responsabilidade. A Lauren é uma dessas pessoas. Eu só fico feliz de não ser mais o problema dela. Os $1.460 com o detetive foram o melhor dinheiro que já gastei num relacionamento. Não porque provaram que ela estava traindo, mas porque me deram uma prova irrefutável de que ela estava mentindo. Sem discussão. Sem debate. Sem ele disse, ela disse. Só fotos, horários, fatos. Ela não conseguiu me manipular com um envelope cheio de evidências em cima da minha bancada. Ela tentou a velha rotina do "você está me causando gatilhos" e eu precisava de espaço. Era manipulação de manual, me fazer sentir culpado por questionar, me transformar no vilão por não confiar cegamente na palavra dela. Não funcionou quando eu tinha dezenas de fotos mostrando que ela estava no apartamento do ex. A expressão no rosto dela quando abriu aquela pasta, o momento em que percebeu que a historinha dela estava destruída antes mesmo de terminar de contar, valeu cada centavo. E mandar as fotos para a mãe dela? Aquilo não foi vingança.
Foi defesa. A Lauren estava montando uma narrativa sobre eu ser controlador e invasivo. A mãe dela acreditou. Eu corrigi os fatos. A mãe dela mudou completamente de postura na mesma hora. Fatos vencem narrativas, sempre. A Lauren deve estar por aí, provavelmente sumindo da vida de algum outro cara, provavelmente gritando sobre limites e crises de pânico, provavelmente se fazendo de vítima enquanto faz coisas questionáveis. Não é mais meu problema. Estou aqui na minha oficina, soldando, criando, namorando alguém que age como uma pessoa honesta, levando uma vida sem drama. A conta de $1.460 do detetive foi o melhor investimento de relacionamento que já fiz. Mais barato que um casamento seguido de um divórcio, mais eficaz que terapia de casal. Me tirou de um relacionamento com uma mentirosa e me deu as provas para calar de vez a manipulação dela, e finalmente voltar a viver a minha vida. Comentários sobre o relato. Ela passou 2 dias e 3 noites com o ex no apartamento dele e não aconteceu nada? Sei. E independentemente de qualquer coisa, não importa se ela e o ex tiveram um relacionamento íntimo ou não. O fato foi que a confiança dele nela se foi totalmente. E não existe relacionamento de verdade sem confiança entre os envolvidos. Outro ponto válido de ser mencionado é que essas pessoas nem têm respeito por uma condição séria de verdade, e jogam baixo falando que sofrem de um problema que literalmente acaba com a vida de muitas pessoas, como nesse caso do falso ataque de pânico dela. Isso não passou de uma desculpa de uma pessoa doente nessa sociedade também doente. A triste verdade é a que o OP mesmo disse. Algumas pessoas são incapazes de melhorar, e apenas procuram novas vítimas. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.